Graça e paz para todos meus irmãos e irmãs em graça. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. E eu quero agradecer a Deus, como sempre eu faço, pelos novos inscritos. Sejam bem-vindos a essa família do canal Democracia Espiritual. Seja bem-vindo a fazer parte dessa família em Cristo. Também quero agradecer antecipadamente por aqueles que ainda não se inscreveram, por aqueles que só fazem assistir as mensagens, mas ainda não se inscreveram. Eu peço por gentileza, por favor, que se inscrevam no canal. Canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Deixe seus comentários. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero trazer uma mensagem, uma pequena reflexão, que tem como tema: a lei caducou há 2000 anos atrás. A lei caducou há 2000 anos atrás. Esse é o tema da mensagem. E o texto principal se encontra aqui na carta do apóstolo Paulo, que eu acredito, eu particularmente, independente que tem alguns aí que dizem que não foi Paulo, independente do que falam, do que afirmam, eu particularmente creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus. Então, o texto principal da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus se encontra aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 13. E nessa carta aqui, está falando aqui das duas alianças, da antiga e da nova aliança. E no capítulo de número 8, versículo 13, diz assim, dizendo: nova aliança. Veja que está falando da nova aliança. Envelheceu a primeira. A primeira aliança envelheceu, ou seja, caducou. Ora, o que foi tornado velho, ou seja, o que caducou, o que se envelheceu, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, a velha aliança, que era a antiga lei de Moisés, a lei mosaica, ela envelheceu, ela se envelheceu, ela caducou. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a velha aliança que havia se tornado velho, que havia se envelhecido, ela estava perto de acabar. E essa carta ela foi escrita entre o ano 67 e 68. Alguns dizem que foi no ano 68. Eu sempre coloco assim entre o ano 67 e 68. Mas tudo bem, dá no mesmo. Então veja. Há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, o apóstolo Paulo estava afirmando nessa carta aqui que a velha aliança, que era a lei de Moisés, com seus rudimentos, com suas ordenanças, com suas abluções, a lavagem da água, o lava-pé, o batismo das águas, o cerimonialismo religioso do judaísmo, havia se envelhecido e perto estava de acabar. Veja que o templo, nesse período aqui da escrita, o templo ainda estava de pé. Os judeus ofereciam seus sacrifícios de animais, as abluções, os dízimos era levado, a gente sabe muito bem disso, perfeitamente, hoje a gente sabe, a casa do tesouro. Então, os judeus
ainda continuavam as mesmas práticas religiosas, onde o sacerdote levítico ainda estava ali a serviço, estava em vigor, porque esse povo se tornou um povo religioso. Mesmo Cristo tendo cancelado as ordenanças da lei de Moisés na cruz, espiritualmente falando, mas a lei física ainda estava de pé. Os dois pactos aqui se encontravam. Os dois pactos andavam juntos, ou seja, quando eu digo andavam juntos, é porque se cruzavam. Existia ali os dois pactos se cruzando, era um período de transição. Então, a velha aliança, que se tornou velha, antiquada, caduca, estava perto de acabar. E teve o seu fim, de uma vez para sempre, no ano 70, quando o templo foi destruído. Há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Mas Paulo já falava isso aqui, ó, que a lei havia se envelhecido, ela caducou. E veja, meus irmãos, mesmo sabendo que a lei teve seu fim há 2000 anos atrás, então a lei era um ministério de condenação e morte, de escravidão. Mas hoje nós vemos, o que mais a gente vê aí nas congregações é a lei de Moisés sendo pregada dentro das congregações pelos pastores, os líderes religiosos. E até alguns homens que estão em graça, numa graça misturada, porque a gente vê aí graça misturada. Mesmo Cristo tendo feito a reforma, alguns filhos de Deus, eles estão vivendo ainda na escravidão, porque quem está na lei de Moisés está vivendo ainda na escravidão. É a pura verdade, meu irmão. Então veja, a lei de Moisés serve para nós hoje, no século 21? Não, porque ela teve seu fim. No dia 13 de maio, assim como também aconteceu com a Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou essa lei, e essa lei foi responsável pela abolição, o fim da escravidão no Brasil. Com essa lei, o Brasil proibiu definitivamente que os pretos, eu vou falar essa expressão, é o certo nós falarmos isso, essa expressão agora, os pretos, né, fossem escravizados. Então, essa lei, que foi assinada pela princesa Isabel, o Brasil proibiu definitivamente que os pretos fossem escravos no país. Se bem que existem ainda alguns trabalhos escravos, como, por exemplo, o trabalho escravo é ainda uma escravidão. A gente sabe disso. Mas essa lei proibiu. Então, de 1888, no dia 13 de maio de 1888, os pretos, que eram escravos dos senhores de engenhos, como a gente sabe, os pretos ainda são escravos, ou a Lei Áurea, ela aboliu essa escravidão? Ela aboliu. Não existe mais, meu irmão. Teve seu fim. A lei colocou o fim daquela escravidão. É como a lei de Moisés. Ela não tem mais vigor, meu irmão. Então veja, meu irmão, mas o que a gente vê é nossos irmãos em Cristo, sem conhecimento algum, sendo enganados, meu irmão. Eles são enganados, porque não têm conhecimento, porque eles acatam tudo que os líderes religiosos falam e dizem e ensinam para eles. Isso é lamentável, meu irmão. Infelizmente, é o que a gente vê
pessoas escravas de homens, escravos ainda das ordenanças da lei de Moisés. É o que a gente vê. E nós batemos muito nessa tecla, por quê? Para que essas pessoas venham se libertar. Mas as pessoas insistem. Por que eles insistem em ficar? Porque eles não meditam, eles não analisam o que está escrito, o que é para nós e o que não é mais para nós hoje. Então veja, 2000 anos atrás, 20 séculos atrás, Paulo já relatava que a lei de Moisés, ela caducou. Paulo falava da caducidade da antiga aliança da lei de Moisés. A palavra caducidade é um substantivo feminino. Eu anotei aqui algumas coisas. E significa qualidade, estado ou condição de caduco, decrepitude, decadência, que está relacionado a uma pessoa ou coisa, caduquez. Decrepitude é um estado ou condição de quem é caduco, de quem perdeu o juízo, ou seja, decadência, estado de coisas que foi usada em excesso. Veja, meu irmão, quantos conhecimentos, o significado aqui dessa palavra. Então, caducidade é um estado do que se tornou ineficaz ou perdeu a validade, se tornou velha, ineficaz, inoperante, sem resultado, estéril, infrutífera. Veja, então, tudo isso, a lei de Moisés se tornou infrutífera, se tornou velha, ineficaz, inoperante, obsoleta. Então, a lei de Moisés, ela perdeu o seu valor, ou seja, ela tinha um plano de validade e ela teve isso. O plano, ela foi até Cristo, mas como Cristo morreu na cruz, ele cumpriu a lei, ele cancelou as ordenanças na lei, mas como o templo ainda estava de pé, a lei física foi até 70. E no ano 70, de uma vez para sempre, a lei teve seu fim, com a queda do templo. Então veja, meu irmão, a lei de Moisés e suas 613 ordenanças, o cerimonialismo, o simbolismo, ela teve seu fim. Em Cristo, somos, ou seja, em Cristo somos perfeitos, ou glória, justificados, purificados, lavados, glorificados, santificados. A obra já foi perfeita, foi completa. Tudo já foi consumado, tudo já foi feito, meu irmão. Entendeu? Então, em Cristo estamos no descanso, reinando em vida em perfeita vitória, desfrutando do reino. O reino de Deus está dentro de cada um dos filhos de Deus, meu irmão. Esse reino, quando foi estabelecido no ano 70, também foi estabelecido o pacto da graça, de uma vez para sempre. E nós estamos vivendo esse reino conectado com o pacto da graça, meu irmão. Sim, exatamente. Vou falar novamente, estamos na plenitude da graça, na plenitude do reino, ou seja, o reino que foi estabelecido dentro de cada um de nós, e está dentro de cada um de nós, está conectado com o novo pacto, a nova aliança, o pacto da graça, o pacto para o entendimento. O reino não foi estabelecido para estar conectado com a lei de Moisés. A lei de Moisés, ela caducou há 2000 anos atrás. E a lei de Moisés, ela foi substituída pela nova lei, pelo novo pacto. O pacto da graça. Ô glória. Entendeu? Então, mas os líderes religiosos, meu irmão, eles continuam
com sacrifícios, tem que ir a um templo de pedra. E se você não for, você está afastado de Cristo, você é desigrejado. Veja isso, é sistema religioso. Você tem que aceitar Jesus? Como? Eu aceitar Jesus? Eu não tenho que aceitar Jesus, até porque Jesus não existe mais. Hoje ele não existe mais na condição de filho. Jesus, ele veio como filho, ele veio cumprir a lei, ele veio como filho. Ele não está mais no estado de filho, de ser filho. Ele é nosso Pai, ô glória. Então eu não tenho que pedir mais nada a Jesus, eu tenho que pedir diretamente ao Pai, ô glória, o Pai do Espírito. O ministério terreno de Jesus já passou, meu irmão, há 2000 anos, porque as pessoas não entendem isso. A mente está tão cauterizada, meu irmão. A mente desses tais está tão engessada que eles ainda pedem em nome de Jesus. Em vez de pedir diretamente ao Pai. Então veja, a lei caducou, a lei se tornou sombra, dando lugar à realidade. A luz do Evangelho, o Evangelho da graça, a doutrina do Evangelho da graça. Estamos na plenitude, na perfeição, na plenitude da graça, meu irmão. Na plenitude do reino. E quando Paulo falou isso há 2000 anos atrás, que a lei caducou, nós não estávamos aqui ainda na terra, nós. Quem estava era Paulo, naquela geração das 12 tribos. Paulo que pertencia à tribo de Benjamim. Nós não estávamos vivos, nós não tínhamos vindo ainda da eternidade, porque quem veio foi o Espírito. O nosso espírito ainda estava lá. Nós viemos depois. Nós viemos 20 séculos depois. Então veja, Paulo, ele falou ali, no século I, quando ele escreveu essa carta aqui, entre o ano 67 e 68, Paulo falou que a lei, ela havia caducado, envelhecido. Ele falou para quem? Para quem? Para os hebreus, que ainda continuavam com as suas práticas cerimoniais, as abluções, os sacrifícios de animais, os dízimos eram levados na casa do tesouro, que nunca foi dinheiro, mas os pastores transformaram os dízimos, alimentos, os trigos, em dinheiro, para se beneficiarem disso aí. E vivem aí arrotando, isso é uma linguagem aqui, que eu sempre falei, e aqui na Paraíba, vivem arrotando, vivem ostentando. Tá bom, meu irmão, já ostentaram demais. Já mentiram demais, já manipularam demais, já esconderam demais, esconderam a verdade. Se bem que alguns não sabiam, mas hoje sabem, porque assistem o canal, os canais que tem aí na plataforma do YouTube, e passam ordem aos seus seguidores para não assistirem, mas eles mesmos assistem. Então, veja, pegaram essa mesma lei que Paulo falou que havia caducado, que teve seu fim, não, que estava prestes a desaparecer, porque na cruz Cristo cancelou. E no ano 70, na segunda manifestação, conhecido como parousia, entendeu? A vinda de Cristo é conhecido como uma parousia para os judeus. Então,
essa mesma lei que teve seu fim, que caducou, essa lei foi para os judeus e não para os gentios, nem para os gentios daquele século, naquela época. Imagine para nós hoje, meu irmão. Então eles pegaram essa lei que havia caducado e trouxe de novo. E essa lei está na ativa. E vivem em suas congregações ensinando a caducidade da lei. Aquilo que não está mais operando, que não tem mais valor, que se tornou velha, caduca, inoperante. E eles trazem para dentro de suas congregações, em seus ensinamentos. Eles andam em Moisés, eles não andam em Cristo, eles andam em Moisés. E o que é andar em Cristo? O que é andar em Cristo? É dizer que Cristo está com você? É dizer que você é salvo? Que você é filho? É você não estar mais praticando aquilo que você fazia antigamente, como eu, por exemplo, usava crack, maconha, cigarro, álcool. Noites acordadas, noites e mais noites acordadas. Quantas noites eu passei acordados, amanheci o dia. Entendeu? É isso que é andar em Cristo? Não. Claro que é bom. Nós como filhos da luz, nós como filhos de Deus, nós como filhos do Pai dos Espíritos, porque o Pai é Espírito, os filhos são Espíritos, revestidos de carnes. Já existem alguns filhos que já voltaram para a eternidade, para o lugar de onde um dia eles habitaram, o Espírito habitou, e lá é o seu lugar de origem. Outros ainda estão aqui na terra, na sua peregrinação, como por exemplo, eu tenho certeza que eu sou filho de Deus, eu sou filho do Pai pela fé. Como Paulo falou em Gálatas capítulo 3, versículo 26, que nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo, ou glória, e eu creio que eu sou filho de Deus, eu tenho essa fé em mim, eu tenho essa convicção, entendeu? Então, o que é andar em Cristo? Claro que nós temos que andar em temor, dando frutos, porque a árvore é conhecida pelos seus frutos, mas andar em Cristo, o que é andar em Cristo? Olha o que Paulo falou e o que é andar em Cristo. Veja o que Paulo falou quando ele escreveu para a igreja de Colosso, para os irmãos de Colosso. Uma igreja que andava pela fé, que andava na esperança e que andava em união, em amor com todos os santos. Não era andar em amor, em comunhão, entendeu? Com o irmão A e o irmão B, guerra, não. Eles andavam em amor com todos os santos, com todos os irmãos. Porque nós somos uma família, meu irmão, independente de onde você, se você está na lei ou não, se você ainda tem mistura ou não, se você ensina mistura, está vivendo de mistura, de fermento, de lei, independente, meu irmão. Nós somos uma família em Cristo. Quando eu digo que vou denunciar, quando eu digo que vou refutar, quando eu digo aqui no meu canal que eu vou combater heresias, fermento, lei de Moisés, não é nada pessoal contra ninguém. Eu quero deixar isso bem claro aqui essa noite. Ou dependendo do horário que você vai assistir essa mensagem. Não é nada contra ninguém, meu irmão. Eu não sirvo a Deus para estar brigando com meus irmãos, mesmo que eles venham discordar de mim, a não concordarem, porque isso é normal. Mas eu não tenho ninguém como meus inimigos. Não. Mesmo que tenham, isso
em suas mentes, em seus corações, mas eu não tenho ninguém como inimigo. Eu não, particularmente eu não. Posso me chatear por algumas coisas que a gente escuta e a gente vê. Isso é normal. Toda família tem problema. Toda família de sangue tem seus problemas, né? Diário com seus irmãos. Isso acontece. Isso pode acontecer. Isso é normal. Isso não é anormal de acontecer. Como também é a nossa família em Cristo. Eu não tenho nada contra. Agora, quando se trata dos ensinamentos, aí sim, aí a gente, meu irmão, temos que levantar a bandeira de um bom soldado em Cristo, defendendo a escatologia consumada e defendendo a doutrina do Evangelho da Graça. Mas nada contra ninguém, meu irmão. Então, voltando, o que é andar em Cristo? Veja o que Paulo escreveu para essa igreja aqui, que estava sendo contaminada por filosofias e vãs sutilezas. Outros ensinamentos entrou dentro dessa igreja que havia recebido a graça, que havia recebido o evangelho da verdade. E Paulo refutando esses tais, e Paulo combatendo através da carta, olha o que Paulo diz aqui. E o que é andar em Cristo? Veja, Colossenses capítulo 2, versículo de número 6, diz assim, ó. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Veja, meu irmão. Olha o que Paulo está dizendo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E o que era que Paulo estava querendo dizer aqui? O que era, nesse contexto aqui, dessa carta aqui? O que era que Paulo estava querendo dizer? Andar nele. O que era que Paulo estava querendo dizer? Era que os irmãos, assim como eles recebeu o Senhor Jesus Cristo, recebeu o evangelho da verdade, a palavra da verdade, eles tinham que continuar andando na sã doutrina e na fé em Cristo. Na doutrina do evangelho da graça, pregado por Paulo, pregado por Epáfras ali naquele século. Entendeu? Então veja, meu irmão, eles tinham que continuar arraigados e firmados e edificados na fé do evangelho, não da lei, mas do evangelho da graça, do fundamento pregado por Paulo ali, e onde Epáfras levou a semente da graça, pregando para essa igreja, os irmãos de Colosso, ensinando a doutrina que ele aprendeu, creio eu que ele aprendeu com Paulo, sendo instruído por Epáfras, ensinado ali. Então, andar em Cristo aqui, andar em Cristo, olha, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai nele aqui, meu irmão, não era andar na doutrina do Evangelho da Graça, não andar em obras mortas, em rudimentos de obras mortas. Não era andar nas ordenanças da lei de Moisés. Não era andar no gnosticismo que entrou nessa igreja. Não era andar, meu irmão. Não era andar no ascetismo que entrou nessa igreja, no judaísmo, na lei de Moisés. Não era andar no misticismo que tinha havido penetrado nessa igreja, que penetrou nessa igreja, nessa comunidade. Então, andar em Cristo é andar na doutrina. Era isso que Paulo estava falando. Era andar no fundamento pregado por Paulo ali. E hoje nós andamos em Cristo. Andar em Cristo é andar na graça, no evangelho da graça, no evangelho do entendimento, o pacto para o Espírito. Isso é andar em Cristo, aqui nesse contexto.
Nesse contexto aqui, andar em Cristo aqui, andar nele, vou ler novamente, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andar nele aqui era andar na graça. Oh, glória. Versículo 7, arraigados e sobreedificados nele. Oh, glória. Olha, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Eu vou ler novamente. Versículo 7. Arraigados e sobreedificados nele, ó glória, e confirmados na fé, pela fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graça. Arraigado nele, firmado, edificado na fé do Evangelho. Firmado. Algo que foi firmado, enraizado, arraigados, firme. Quem está na graça está firme. Quem está na graça está edificado. Porque o Evangelho, ele traz edificação. Então, era isso que era andar em Cristo. Era andar no novo pacto. Andar na sã doutrina, na doutrina do Evangelho da Graça. Mas o sistema religioso de hoje, eles não andam em Cristo, eles andam em Moisés. Eles não andam na graça. Eles andam em Moisés, em obras mortas, em rudimentos de obra morta. Então, como é bom nós sabermos dessas verdades que estavam ocultas em nossos olhos. Hoje nós vemos um ensinamento completamente diferenciado. Eu, particularmente, posso dizer isso. Aprendi algumas coisinhas da graça, sim, como predestinação, mas ainda faltava alguma coisa. Tinha algumas coisas que não batia e hoje eu vejo, com os olhos iluminados e a mente de Cristo. Então, meus irmãos, nós somos chamados para andar nele. Andar nele é andar na graça, no pacto, para o entendimento, na sã doutrina do Evangelho da Graça. Então, meu irmão, é essa palavra que eu deixo. Enquanto que eles estão aí andando em Moisés, nós vamos continuar andando nele, andando nesse Evangelho, na doutrina do Evangelho da Graça. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Se inscreva no canal, o canal Democracia Espiritual, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Amém? Até a próxima, se Deus assim o permitir.